A segunda HQ dos X-Men, nós somos apresentados ao novo vilão, o Vanisher, ou Sumidor, eu não sei como foi traduzido em português, sinto muito. Depois do Magneto ter fugido na primeira HQ, agora eles têm um novo problema, um novo vilão para enfrentar. Essa é a segunda das HQs dos X-Men. Aí nós vimos que os mutantes têm que se preocupar em cuidar do vilão e ainda salvar a população. As garotas, claro, todas perdidamente apaixonadas pelo anjo. Porque ele é um anjo? Não sei, não entendi muito bem. Mas é legal ver essa comicidade da década de 60. A gente tem que lembrar que década de 60. Aí a gente vê que o Vanisher consegue pegar o dinheiro do banco, porque o dono do banco não quer tiros dentro do estabelecimento. Então ele esperar sair para poder prender o Vanisher, o policial. Mas para poder sair, ele sai da maneira dele, se sumindo. Daí a gente vê o comportamento irresponsável dos mutantes. Ao longo da HQ a gente vê muito isso. A gente vê que o Vanisher vira um sucesso entre os ladrões. Muitos deles querem se juntar, querem o apoio dele. Ele vira um rei dos ladrões, por assim dizer, devido aos poderes mutantes dele, que é bem apreciado por um ladrão, né? Daí a gente vê o primeiro relance, será, do que mais tarde seria o relacionamento entre a garota Marvel e o Ciclope. Os dois no mesmo cavalinho de gelo feito pelo Homem de Gelo. A gente vê também nessa HQ o Homem de Gelo pegando carona num caminhão de picolé na parte de trás. E aí a gente vê que os garotos não conseguem resolver o problema pela falta de experiência, por diversas coisas, e quem tem que vir resolver tudo é o papai, é o professor Xavier. Daí quando ele vai lá resolver, a polícia diz: "Pra trás, homem da cadeira de rodas", sem saber que ele faz parte dos X-Men. Então a identidade dele não é revelada. Até os nossos dias, até muito tempo depois, ela não seria. Bem, essa é a segunda das HQs dos X-Men. Vamos para a terceira. Na terceira HQ nós somos apresentados ao Blob. Muita gente conhece ele da série animada dos X-Men Evolution, mas ele é bem antigo, ele é um dos mutantes mais antigos. Ele foi apresentado na terceira HQ e, apesar de não ter muita fama depois, é um dos mutantes mais antigos. Daí a gente vê o relacionamento do Scott e da Jean começando a dar os primeiros passos. Ela preocupada com ele, por ele não querer, às vezes não querer ser um mutante. E é oficial. Agora todos os homens da casa estão afins da garota Marvel. Até o Homem de Gelo quer descolar uma saída com ela, quem acaba conseguindo é o Anjo. E a polêmica é que até o professor tem interesse na garota Marvel. Essa cena só teve essa vez, mas tá aí. Ele não pode enquanto for o professor e estiver preso a essa cadeira de rodas. Mas é o interesse que é demonstrado nessa página. Depois a gente vê que os mutantes vão atrás de um mutante que o professor encontrou. O Bob acaba vendo alguém queimando papel com um pedaço de vidro, acha que é um mutante. O Fera vê essas pessoas nessa placa de vidro e acha que são os mutantes, mas quem acaba encontrando é o Ciclope. O Blob é artista de circo e ninguém consegue mexer ele. Mas ele acaba descobrindo que é um mutante, ele é levado para a mansão. É explicado que o poder dele, ele fica interessado com aquilo. O professor todo inocente leva ele para lá e tal. E ele decide que não quer ficar com os X-Men agora que ele sabe o quão poderoso ele é. E o professor quer apagar a mente dele para que ele não conte quem são os realmente mutantes. Mas ninguém quer ter a mente apagada, o Blob inclusive. Daí começa a batalha. Eles acabam ganhando com uma máquina, um mental que o professor cria, e apagado a memória dele. Por fim, nós temos a aparição da Irmandade de Mutantes, que era composta por Magneto, Wanda e Pietro, os filhos do Magneto, o Grosso e o Mestre Mental. Essa foi a primeira aparição da Irmandade de Mutantes, que ainda apareceria algumas vezes antes de se desfazer. Daí a gente vê
Xavier e o Eric batalhando no plano mental. É o primeiro encontro dos dois no plano mental. E eu gosto muito dos encontros deles no plano mental. É interessante que eles não falam nada sobre o passado, mas também não falam nada que afetaria as histórias do passado que viriam depois. Daí a gente vê os poderes sendo trabalhados, sendo explicados da Irmandade Mutantes, as ilusões do Mestre Mental, mais pra frente a gente vê a velocidade do Mercúrio. A gente vê a festa dos X-Men e o almoço, a janta, não sei, da Irmandade de Mutante também. A comparação é legal de ver. Daí o Magneto resolve tomar conta de um país, de um governo, e transformar no seu governo, o governo do Magneto. E ele usa os seus poderes e os poderes da Irmandade Mutante para isso. Os mutantes, os X-Men, resolvem proteger, defender. E a gente vê que o Pietro e a Wanda, os irmãos, não estão muito contentes com a atitude do Magneto. Eles não querem matar pessoas inocentes em troca disso, não estão muito contentes com isso, apesar de continuarem ali e lutarem contra os X-Men quando eles aparecem. O resultado da história, a Irmandade Mutante consegue fugir e acaba com o professor tendo seu cérebro danificado e perdendo, pelo menos momentaneamente,